depois, as que são as síndromes, eu vou perguntar pelo menos desse aqui. Ok, já podemos? Podemos. Vamos lá. 3, 2, 1, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a doutora Luciana Inozuka, a doutora Eliana Garzon. Meu nome é Nívia Colim, né, e sou moderadora dessa live, ao que eu fiquei muito lisonjeada. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre epilepsia de difícil controle e, mais especificamente, sobre a síndrome de Dravet. Então, antes da gente começar a responder as perguntas, eu vou pedir para uma das duas falar um pouquinho sobre a síndrome de Dravet e sobre a epilepsia de difícil controle na infância, para ver se responde algumas perguntas, e aí depois a gente vê se as perguntas não foram, né, satisfatórias, as respostas, a gente faz as perguntas. Pode ser? Pode ser. Então vamos. Pode ser. Boa noite a todos. Obrigado por estar nos assistindo. Nívia, o prazer é todo nosso. Você é uma querida de todas nós. Então, iniciando, nós vamos explicar um pouquinho, definir o que é a síndrome de Dravet. Então, a síndrome de Dravet é uma forma de epilepsia que se inicia no primeiro ano de vida. Basicamente, 100% das crianças têm a sua primeira crise ainda dentro do primeiro ano de vida. E, caracteristicamente, as crises são desencadeadas por alguns fatores precipitantes. E o principal deles é a febre ou o aumento da temperatura independente de febre. Por exemplo, um banho muito quente. Então, a febre, quadros infecciosos, algumas situações assim em que a criança tem um fator emocional muito importante, a criança fica muito feliz, muito excitada, também são fatores que desencadeiam as crises. Então, é comum, ainda no primeiro ano de vida, logo após uma das vacinas aí preconizadas, haver a primeira crise. Então, tem que ficar bem claro que a crise não é desencadeada pela vacina, e sim pelo quadro que já está instalado aí desde o nascimento da criança. Essas crises, né, caracteristicamente, são prolongadas e muitas delas elas não cessam espontaneamente, o que é comum na epilepsia, as crises terem uma duração de 2, 3 minutos e passarem espontaneamente. Na síndrome de Dravet, as crises se tornam prolongadas e frequentemente a criança com a família tem que procurar um atendimento hospitalar, onde então são feitos vários medicamentos e muitas vezes precisando de uma sedação, de um coma induzido para o controle dessas crises. E quando a gente vai investigar a etiologia, ela tem uma etiologia genética, que essa genética, o que está alterado é um gene que ele controla a abertura e fechamento de canais de sódio. Então, aqui já vai ficar um pouquinho complicado, mas, de forma resumida, os neurônios, né, eles têm todos nós temos uma atividade elétrica cerebral, que é normal para todos nós. E essa atividade elétrica cerebral se faz de várias formas, e uma das formas é entrar o íon sódio para dentro do neurônio. Isto é feito através de um canal, um portão. Na medicina, a gente chama de canal. É como se fosse uma passagem para o íon sódio entrar dentro do neurônio. Muito bem, quem controla a abertura e fechamento desses canais são genes. E aí, no caso da síndrome de Dravet, um gene responsável pela abertura e fechamento de canal de sódio de tipo 1, ele está alterado. Então, a abertura, o fechamento do canal é irregular, consequentemente, a atividade elétrica cerebral pode acontecer de uma forma desordenada. Posso certo? aproveitar um gancho? Pode.
o porquê da importância do diagnóstico precoce e da medicação assertiva, porque eu sei que na síndrome de Dravet existem algumas medicações que prejudicam, né? Uhum. Então, se a senhora puder responder isso. Então, e essa pergunta é bastante importante, né? Então, tem que até ficar aqui de mensagem para os pais. Bebês que começam a ter crises desencadeadas por febre e infecção no primeiro ano de vida, crises prolongadas, perguntar para o médico se não vale a pena investigar a síndrome de Dravet. E por que é importante esse diagnóstico? Porque quando esse diagnóstico é feito, a evolução da criança, né? Porque é uma síndrome que ela pode, além das crises, ainda haver outros comprometimentos de linguagem, da marcha, uma incoordenação, né? Às vezes de comportamento. Então, é claro que tem algo que pode ser da própria síndrome, mas muitas crises sem um tratamento apropriado e principalmente nessa situação, crises prolongadas, levando a internações, frequentemente também prolongadas, assim, também já seria um fator a mais para o comprometimento neurológico. E uma coisa também que vem se falando mais recentemente, não era tão discutido anteriormente, é a questão da morte súbita e epilepsia, né? Então, esta é uma condição grave. Não só a morte súbita é aquela condição, então, que muitas vezes acontece no sono, uma crise que não é vista, uma crise que há aí uma parada cardiorrespiratória. Mas aqui no Dravet, as crises são muito prolongadas. Isso tem uma mortalidade aumentada, né? Então, tem que ser feito, sim, o diagnóstico precoce. Gostaria de ressaltar, desculpe, meu nome é Luciana, sou neuropediatra, Luciana Inuzuka, Macarada, e agradeço muito a presença de vocês. Obrigada. Complementando o que a Eliana falou, a gente tem crianças que têm crises febris inicialmente e que posteriormente pode ter crises afebris, ou seja, sem febre. E podem ser crises tônico-clônicas, ou seja, aquelas crises bilaterais, né, convulsivas, e também podem ter crises focais, né, um bracinho, uma perninha, ou uma crise com versão ocular ou versão cefálica, e normalmente são prolongadas também. Então, essas duas dicas são bastante importantes. A crise febril, normalmente, e crises afebris prolongadas. Foi falado muito da questão do diagnóstico, né, da mutação, tudo. Entretanto, essa síndrome já foi falada há alguns anos, e o diagnóstico etiológico muitas vezes é difícil, é caro, né, o painel genético, mas se você suspeita, você trata como sendo uma síndrome de Dravet, se tiver as características, você também muda
a qualidade de vida dessas crianças. Então, temos algumas crianças até que nem têm diagnóstico etiológico, genético, mas que se comportam muito como síndrome de Dravet e evitando aquelas drogas ou administrando drogas que são mais específicas para Dravet, muitas vezes você controla muito as crises prolongadas. Não, sem dúvida. Antes, quando não havia a disponibilidade do teste genético, o diagnóstico era clínico. Né? Mas o importante é saber que existe a possibilidade do teste genético, né? Na medida do possível, ter o diagnóstico. Como se eu fosse leiga, tá? Que teste genético? É através de um exame de sangue ou um exame de saliva, um exame muito simples, não é? No aspecto da coleta do exame, ele é muito simples. Você vai colhe uma amostra de sangue ou até da saliva, tá? E aí tem várias formas. Pode ser o próprio gene ser mapeado, então pedir o sequenciamento do gene SCN1A ou pedir um painel de genes para epilepsia. Então, se o diagnóstico clínico é muito forte, já vai direto para este gene. Se é um diagnóstico clínico provável, mas pode ser outra síndrome parecida, então o painel de genes para epilepsia. Agora, a importância de quando você tem o diagnóstico em mãos, por exemplo, essas crianças têm crises prolongadas, vai para a emergência. Que medicação que é feita? Né? Normalmente é feito o diazepam, o midazolam, que são da família dos benzodiazepínicos, que podem ser feitos, mas na sequência o médico vai para a idantalização, que está certo, é um protocolo no mundo inteiro. Então seria um diazepam ou midazolam seguido do idantal, que é o protocolo do mundo inteiro para as crises prolongadas. Só que no Dravet, o idantal vai piorar as crises, certo? Então, quando se tem esse diagnóstico em mãos, né? Assim, eu gosto muito de fazer uma cartinha para o pronto-socorro, para a mãe ter, explicando do diagnóstico, e aí para não piorar, né? Além do Dravet, tem aquelas síndromes Dravet-like, que são aquelas síndromes que se comportam muito parecido com Dravet e que tem um outro gene associado, né? Por exemplo, como o PCDH19, que são em meninas, que são um quadro mais leve, também tem em meninos, mas como um quadro muito mais leve do que o Dravet, mas podem simular muito o quadro típico da síndrome de Dravet. Agora, é importante assim, também a gente ressaltar que tem um espectro, né? Para não ficar assim a impressão de que todo Dravet é muito grave, né? Então tem quadros sim mais leves, com menos crises, com crises mais curtas, né? Então é importante ter isso em mente, porque senão uma mãe vai receber esse diagnóstico, já vai achar que não é algo muito grave. Sim, é grave, mas tem vários espectros, e fazendo o diagnóstico correto, instituindo o tratamento apropriado, fazendo a reabilitação precoce, estas crianças podem evoluir muito bem. Foi perguntado na nossa página o que seria encefalopatia epilética, ou encefalopatia difusa. O que significa? Então, são casos que você tem uma epilepsia e essa epilepsia ou essa alteração eletrográfica pode levar a uma alteração neurológica, um atraso do desenvolvimento, um atraso de linguagem ou um atraso motor, né, para andar, para falar. E isso consiste numa encefalopatia difusa. Além disso, muitos casos são epilepsias que a gente chama de difícil controle. Então, a epilepsia de difícil controle é quando você já utilizou pelo menos 2 drogas adequadas para aquela síndrome ou para aquele tipo de epilepsia, e por um tempo, né, mais ou menos de 6 meses,
e essas crises não controlaram. Então, isso é o que a definição de epilepsia de difícil controle e de encefalopatia epilética. Quer complementar? Eu acho que a Nívia pode ver as dúvidas para a gente ir respondendo, né? Acho que definido já a epilepsia de difícil controle, Dravet, vamos às dúvidas. Eu vou primeiro nas perguntas que foram colocadas no decorrer da semana, e aí depois a gente vê o que está aqui na página, Ok. né? Terapia VNS, eu gostaria de saber mais, a partir de quantos anos de idade podemos pensar nessa alternativa? Então, terapia VNS, o que é? Né? É um implante de um marca-passo. Né? Um marca-passo muito parecido com aquele marca-passo cardíaco que todos conhecem, só que ao invés dele estar ligado ao coração, ele vai estar em um nervo que corre aqui no pescoço chamado nervo vago. E esse nervo vago é um nervo que ele é bidirecional, que a gente fala. Ele manda tanto impulsos da periferia para o cérebro, quanto do cérebro para a periferia. E quando se implanta o marca-passo e coloca o eletrodo neste nervo, o que vai acontecer? O eletrodo vai mandar impulsos elétricos para o cérebro, estimulando algumas áreas cerebrais que o que se vê em pesquisa é que esses estímulos tentariam bloquear as descargas elétricas que vão dar origem às crises. Então, esse que é o princípio. Né? Então, a terapia pela estimulação do nervo vago é mais uma opção, né? Além de vários medicamentos, além da dieta cetogênica, que eu acho que a doutora Luciana pode falar um pouquinho da dieta cetogênica. A estimulação pelo nervo vago é mais uma opção, né? E assim, não tem a idade, desde que o paciente é refratário, não responde às medicações habituais e tem muitas crises, está com uma qualidade de vida prejudicada, é uma alternativa. Inclusive, é uma alternativa para as epilepsias de difícil controle, é uma alternativa para a síndrome de Dravet. Agora, o que tem que ficar bem claro, né, é que esta terapia, ela muito raramente ela deixa o paciente zerado, livre de crise 100%. Né? Ela é uma terapia que melhora, a gente sabe que muitos pacientes melhoram, às vezes tinham internações recorrentes, depois que implantam o nervo vago, essas internações diminuem bastante, mas há uma melhora de aproximadamente 50% das crises. Então, é algo que a gente indica, sim, mas sem a promessa de que vá ficar com as crises zeradas. Né? Então, por isso que a gente tenta antes medicamentos, dieta cetogênica, que eu acho que a doutora Luciana podia pegar esse gancho e falar um pouquinho da dieta cetogênica, que ela é muito importante para a síndrome, sim, para a síndrome de Dravet também. Né? Dieta cetogênica, acho que foi falado em algumas outras lives, mas é sempre bom reforçar, porque é uma dieta bastante eficaz para as crises de difícil controle, para a epilepsia de difícil controle. Ela consiste numa dieta rica em gorduras, né? Então uma quantidade maior de gorduras através da alimentação e normal em proteínas, é uma quantidade adequada de proteínas para aquele paciente e pobre em carboidratos, né? Que seria né, as frutas, os carboidratos, né, que todo mundo já sabe o que é. E essa dieta, ela produz corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são o que atuam no controle de crise. Eles modulam os neurotransmissores controlando as crises. A dieta, ela tem um percentual de aproximadamente 60%, 70%, 50% a 70% de melhora no controle de crise. Algumas crianças controlam mais que 90%, outras 50%, mas, em geral, uma média em torno disso. Mas pode até controlar 100%. Pode controlar também.
E a síndrome de Dravet é uma das síndromes que a dieta é recomendada. É recomendado. Gostaria de entender melhor sobre EMJ, que é epilepsia mioclônica juvenil, né? Sendo que exames, nenhum tem alterações, né? Esse caso dessa pergunta, essa pessoa disse que não tem nenhuma alteração nos exames, né? Se você puder falar. Muito bem. Então, epilepsia mioclônica juvenil, então, o nome já diz muita coisa. Então, é uma forma de epilepsia que cursa com crise mioclônica, que são abalos musculares. Esses abalos musculares, caracteristicamente, ocorrem principalmente no despertar. Então, é aquela criança, aquele adolescente que pela manhã acorda, vai tendo uns abalozinhos, às vezes derruba a escova de dente no chão, né, tá tomando café, balança a xícara, porque os choquezinhos predominam muito nos membros superiores, né, e principalmente no despertar. Pode ficar acontecendo ao longo do dia, mas esse é o período mais frequente. Pode ou não ter outros tipos de crise. Pode ter aquelas convulsões, que é a crise generalizada, e pode ter crise de ausência, tá? Pequenos desligamentos, mas tem que ter a mioclonia, né? A mioclonia é necessária para o diagnóstico. E o nome juvenil, por quê? Porque começa na adolescência. A partir de 11, 12, 14 anos, é o início dessa síndrome. É considerada também uma síndrome genética, embora os estudos ainda não conseguiram demonstrar quais os genes são alterados, mas nós sabemos que a etiologia é genética e costuma ter um excelente controle com as medicações apropriadas. Assim, cursa com ótimo controle com os medicamentos corretos. Agora, o paciente é normal, então uma ressonância de crânio vai vir absolutamente normal, não tem nada de errado, né? Outro dado, outra questão é referente ao eletroencefalograma, que se o eletroencefalograma não for feito com privação de sono, ele vai vir normal. Então, para que venha as anormalidades, o paciente tem que dormir muito pouco ou nada na véspera do exame, chegar cansado no laboratório onde ele for realizar o exame, e lá sim dormir, e lá sim ser despertado, que aí vai aparecer, tá? Então, é uma questão aí de técnica de exame, e às vezes tem que repetir 1, 2 ou 3 exames para confirmar o diagnóstico, mas vai aparecer sim no eletroencefalograma. As crises. Tá vendo, Nívia, como novamente o diagnóstico é fundamental para que se escolha a terapêutica apropriada, não é? Eu vou falar agora um pouquinho da minha experiência, porque são 6 anos e meio recebendo famílias todos os dias. E eu sei que é difícil a gente receber a notícia, mas 50% do tratamento é a confiança que a gente tem no profissional que atende nossos filhos. Não adianta a gente se negar a tratar, né? Porque vocês conhecem a parte da medicina, prescrevem, nós temos que acatar, porque nós não conhecemos, não é assim? Então, é uma coisa que eu sempre falo para as famílias: se você não confia, pegue outra opinião. Sem dúvida. Ou pegue a terceira opinião, né? Mas siga o tratamento médico, porque o diagnóstico, ele é muito importante para direcionar o tratamento. Veja que nós falamos da síndrome de Dravet e nós falamos agora da mioclônica juvenil. Então, as famílias precisam acatar, como os médicos também precisam ouvir, né, para entender qual é aquela dúvida. Por que aquela família, por que aquela mãe está com medo de dar a medicação, acolher. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer em conjunto, né? E a mãe tem que pegar e colocar para o seu médico as suas dúvidas.
Não é? Por que ela está insegura de dar, o que ela está pensando, o que ela imagina que aquele medicamento possa fazer, né? Porque muito, assim, o que a gente vê na prática clínica é que às vezes a gente acha que o filho vai ficar dopado. Não é isso que a gente quer vida normal. Então, se ele ficar muito sedado, muito sonolento, tem algo errado. E aí tem que ser revisto, tem que ser trocada a medicação. Agora, essa conversa entre família, paciente e médico, ela é de extrema importância. Por exemplo, na mioclônica juvenil, você pode até tomar seu medicamento certinho, mas se você fizer algumas coisas que são desencadeantes, e na mioclônica juvenil o fator desencadeante, alguns fatores desencadeantes são extremamente importantes, por exemplo, privação de sono. Está até tomando o remédio certinho, mas saiu em jovem, né, de adolescente, vai para a balada, vai chegar em casa 4, 5 horas da manhã, vai acordar às 7, 8 porque tem alguma coisa para fazer, vai ter crise. Não é? Então, essa conversa tem que ser muito aberta, muito franca e orientar, porque às vezes o paciente não sabe o fator, né, desencadeante. Tem uma outra pergunta que já estava também durante a semana. Qual a diferença, acho que quis dizer, do Dravet para o Lennox-Gastaut? É muito diferente. Então, eu vou pedir para a doutora Luciana falar um pouquinho sobre Lennox, né? E essa pessoa pediu se dá para fazer uma live, né? Ou sobre o Lennox. Claro, a gente pode marcar numa das próximas. A síndrome de Lennox-Gastaut é uma síndrome de quadro clínico e alguns exames complementares. Então, as crianças ou os adolescentes ou até adultos, eles geralmente têm crises múltiplas, crises tônicas, principalmente noturnas, podem ter crises tônico-clônicas, que são crises de abalos musculares generalizados, e ter crises de ausência. Então, são crises de parada comportamental e não aquela ausência típica daquela criança, né, que tem a epilepsia de ausência infantil, mas uma ausência que é uma ausência mais prolongada. Então, isso também pode ter crises mioclônicas também. Mas a idade de início, né, é bem diferente, né? O Lennox começa mais tarde, 3, 4 anos de idade, né? O Dravet começa muito cedo, né? O fator febre, né, que no Dravet, aumento da temperatura corporal é super importante. Febre também pode desencadear crise no Lennox, mas não é assim, né, o fator. Então, esses dois fatores já direcionam um pouquinho. E os tipos de crise. Isso. Né? A outra questão é que o Lennox pode ser uma evolução de uma outra síndrome. Sim. Né? Como, por exemplo, um paciente que teve uma síndrome de West por alguma lesão, por alguma outra situação, e pode evoluir para um outro tipo de síndrome, como a síndrome de Lennox-Gastaut. E tem um eletro bem característico, né, quando faz. Porque o eletroencefalograma do Dravet, ele é variável. Ele pode ir desde normal, às vezes é focal, às vezes é generalizado. Depende da fase, né, dos tipos de crise que está acontecendo naquele momento. E do Lennox não, né? Um eletro bem típico, né? Sim, um eletro bastante alterado. E um eletroencefalografista bem treinado pode ajudar. A questão é que o Lennox, muitas vezes, é difícil o controle, né? Uma epilepsia é bastante difícil o controle, mas também, mais uma vez, a gente tem drogas, né? Drogas, tanto drogas antigas, como drogas agora mais recentes que podem ajudar bastante no controle de crise. E, de novo, a importância do diagnóstico. Agora aqui pode usar os bloqueadores de canal de sódio. Né? Então, acho que não vai piorar. Esse não vai piorar. Né? Aliás, eles são muito bons para crises tônicas. Então, assim, tudo tem que ter um diagnóstico apropriado. Eu vou fazer uma parte, porque assim, a importância desse diagnóstico, tanto para prescrever uma dieta cetogênica, que tem que ser um neurologista que entenda da dieta cetogênica, acompanhado com um nutricionista que também entenda. Não é simplesmente entrar na internet, pegar uma receita
de low carb e sair Não. fazendo a dieta. Não, Da não, mesma não, pelo amor de forma, Deus, não como a façam pessoa, isso. não é? Da mesma forma, eu quero colocar o VNS. Não é você que quer, é o médico especialista, a gente chama de Sim. epileptólogo, que vai prescrever. Porque, assim, a partir do momento que a epilepsia é de difícil controle, ela é fármaco resistente a 2, 3 fármacos. Sim, Então, aí tem uma gama de medicações, né? De E que as famílias têm que ser muito responsáveis junto com o médico. A gente tem, né? Tem que trocar informações. Doutor, vi tal coisa, mas o médico tem que estar sabendo. Porque eu recebo muitas famílias, né, que fazem tratamentos alternativos, e aí quando a criança entra mal, chega no pronto-socorro, não comenta com o médico o que está fazendo, né, assim. Então, o outro 50% dessa confiança do médico é a confiança que o médico tem nas famílias. Sim. Nós também temos que trabalhar em equipe. É então, uma via de dupla mão. Exatamente. Então, é os dois lados. E assim, e essa questão, às vezes, fazer e não falar, coloca o paciente em risco. Não é? Da mesma forma que quando são adolescentes, estou tomando remédio, você sabe que não está tomando. Estou dormindo 8 horas por noite, não está dormindo. Não, e assim, é importante colocar. Por pior que seja a situação, tem que colocar, porque às vezes tem alguma alternativa, algum outro medicamento, tá fazendo isso, tá fazendo tal dieta, tá faltando isso e aquilo, você rapidamente reverte a situação. Né? Agora, se o médico não sabe e alguma coisa alternativa está sendo feita, fica mais difícil. Tem algumas perguntas que são tabus, né? Mas essa veio aqui de cara e eu gosto sempre de fazer e gosto de responder porque as pessoas tentam esconder, que é o SUDEP, né? Então, o Danilo perguntou aqui, existe algum exame ou indícios que indique crianças com maior probabilidade de ocorrência do SUDEP? Então, Luiz... Primeiro, o que é SUDEP? Né? Luiz, o mundo inteiro está em busca disso, que você perguntou, né? Se tem algum exame, se tem algo. Então, primeiro, o SUDEP se diz aí que é a morte súbita em epilepsia. Tá? Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa não acorda. Isso acontece durante o sono. Existem indícios de que houve uma crise, né, durante aquele momento, porque às vezes o travesseiro ele tem saliva, ele tem manchas de sangue, a língua da pessoa está mordida, então tem indícios de que houve uma crise. Se esta pessoa for para uma autópsia, não se encontra nada, está tudo normal. Então, não vê uma patologia no coração, não vê uma patologia no pulmão, né? Exatamente qual é o mecanismo que faz com que haja uma parada cardiorrespiratória é um motivo muito grande de buscas e de pesquisas, e os trabalhos atuais estão aí também na tendência genética, de alteração de alguns canais, como a gente explicou aqui do Dravet, né? E alguns genes importantes na regulação de abertura e fechamento de canais. Então, são coisas aí ainda em andamento, mas talvez um painel genético, quando isso for bem definido, possa ajudar. Mas ainda isso não tem utilidade clínica. E a gente sabe que quando uma pessoa tem crise, se a gente ficar estimulando, aí ela não vai ter essa complicação, ela não vai ter uma parada cardiorrespiratória. Então, o que nós devemos fazer é monitorar. Quem são as pessoas de risco? Né? São adolescentes, adultos jovens, com crises descontroladas, com crises de difícil controle, que vêm tendo muitas crises. E o que nós devemos fazer é usar alguns monitores, que hoje em dia ainda bem tem vários no mercado, né? Desde pulseiras específicas para isso, para monitorar crises epiléticas, e aí vem um software junto em que você cadastra telefones que você quer que aquilo que toque na hora que está ocorrendo uma crise, né? E também esses relógios de corrida de várias marcas, que também às vezes tem esse dispositivo que vai reconhecer crises com a movimentação
e com alteração da frequência cardíaca, porque é comum durante uma crise haver uma elevação da frequência cardíaca, né? Então é importante sim a gente conversar sobre isso, né, abertamente. Não é para gerar pânico, não é para ninguém ficar com insônia, mas aqueles jovens, aqueles adultos jovens, adolescentes que têm muita crise, nós temos que falar com as famílias e temos que usar esses dispositivos. Aí, assim, a evolução da tecnologia está do nosso lado para poder ajudar. Eu posso falar até com uma experiência própria, e por isso é importante o envolvimento da família. Primeiro porque essa criança, esse adolescente, quando tem cognição preservada, ela precisa entender o que está acontecendo com ela. Então, aí eu entro com a questão da sinceridade mesmo. Não é você esconder do seu filho, fingir que nada está acontecendo e que ele tem uma enxaqueca. Não, ele tem uma coisa séria que precisa ser monitorada e ele precisa colaborar, né? Então, vou dormir com a porta fechada é muito comum nessa idade. Óbvio que a gente tem que respeitar, né, a individualidade desse adolescente, mas ele tem que ter consciência. Então é importante que esse adolescente converse com o seu médico, sabe, mãe? Sai um pouco da sala, deixe esse seu filho com o médico, para ele passar essas dificuldades típicas da idade, né, tendo ou não essas questões, né? Sim, sim. E aderir ao tratamento, porque o tratamento, se a gente pudesse, eu costumo dizer, nós teríamos todas as crises do mundo por eles, mas não podemos, o tratamento não é nosso, e nós, né, vamos, se Deus quiser, antes deles, né? Então, eles precisam se conscientizar que é um tratamento que eles têm que se empoderar e assumir, né? Então, isso é muito importante. Existem de pequenos, é muito mais fácil de controlar. Tem babá eletrônica, ou você põe para dormir junto, ou vai dormir junto com a criança, até estabilizar essas crises, né? Quando cresce, vamos ter que optar por outros tratamentos, né? Como esses que a doutora citou. Tá? Não, mas é muito importante ter uma conversa franca e aberta e tirar todas as dúvidas. A outra pergunta é sobre a síndrome de Rasmussen. Poderia falar um pouquinho sobre a síndrome de Rasmussen? Bom, a síndrome de Rasmussen exatamente é uma doença que cursa com crises, geralmente focais, em um dos lados do corpo, e que ela é progressiva, uma epilepsia de caráter progressivo, então são crises... Já voltou? Então tá. Então são crises que são em um lado do corpo, são crises frequentes, geralmente são crises focais, ou na face, ou no membro, e que quase contínuas. Então, você tem uma baixa, às vezes até difícil de perceber, mas são crises bastante, quase que o tempo todo. O tratamento é um tratamento de difícil controle, então envolve tratamento com corticoide, às vezes com imunomoduladores e até cirurgia para epilepsia. Então, uma das cirurgias mais indicadas é a hemisferotomia, e que se a criança está abaixo dos 7 anos, pode ser feito no hemisfério dominante, ou aquele hemisfério, lado esquerdo, na maioria das vezes, e se a criança for acima de 7 anos, tem que ser feito com muita cautela, por conta da questão da linguagem. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso, é grave também, né? De dificílimo controle, e corticosteroides também pode ser usado, plasmaféres, imunoglobulinas, né? Isso. Tudo antes da cirurgia, tentando postergar ou evitar a cirurgia. O diagnóstico, ele é clínico, e a ressonância, você ajuda muito, porque você pode começar a ter uma atrofia naquele hemisfério que está ocorrendo as crises. Pelas perguntas aqui, as pessoas gostariam que falasse um pouco mais sobre Dravet, que o assunto está muito amplo e que gostaria de saber mais sobre o Dravet. Tem mais alguma coisa que vocês acham que é importante ressaltar? Bom, eu acho que é isso. Primeiro, a questão do diagnóstico, que nós já falamos.
Acho que eu citei assim por cima a questão da reabilitação, né? Então, o quanto antes, porque já é esperado um atraso de linguagem, já é esperado uma dificuldade na coordenação, né? Na marcha. Então, às vezes aquela criança ela vai andar, mas com aquela marcha, sabe, instável. Então, são a reabilitação, as estimulações para que a gente evite um comprometimento mais acentuado, né, ao longo da vida dessa criança, né? Muitas vezes essa criança tem alterações na atenção, né? Tem uma hiperatividade. Então, a questão aí de muitas vezes reabilitar ou já começar a investir neste tratamento antes do problema realmente estar já instalado, né? Então, feito o diagnóstico, já vamos procurar a reabilitação, né? O tratamento, muitas vezes, é difícil. As duas medicações preconizadas, que são de primeira linha, é o ácido valproico e o clobazam. Mas, dificilmente, o paciente fica só com estas duas drogas, né? Outras são adicionadas. Então, o topiramato é uma medicação importante. Tem um que não tem no Brasil, mas quando está indicado pode ser importado, que é o estiripentol, o levetiracetam, a zonisamida, a dieta cetogênica. Então, são todos tratamentos aí preconizados, né? E evitar os fatores desencadeantes, né? Então, a criança começou com febre, eu preciso controlar essa febre, né? Eu tenho que ter o meu pediatra, já vou fazer contato, o pediatra vai avaliar a criança, precisa de antibiótico, não precisa, ainda observo, quer dizer, o principal fator desencadeante, que é a febre e os quadros infecciosos, tem que ser tratados também, né? Além das medicações antiepiléticas. Eliana, uma coisa importante que é você ter uma medicação SOS, né? Uma medicação que pode te ajudar nesses episódios febris. Então, uma criança que já usa o clobazam nesses episódios febris ou quadros infecciosos, você talvez pode aumentar a dose, sim. Quando né? vai vacinar, ajuda, né? Então, né? você já vai preparando, vai vacinar, precisa vacinar, vamos dar o antitérmico, vamos aumentar o clobazam, né? O que é o benzodiazepínico, ou ter medicações para uso retal, uso, né, oral ou nasal para abortar a crise, né? São as medicações SOS ou de resgate que você falou. Isso, né? Super importante. Eu queria passar para vocês que existe um grupo no Brasil, né, grupo de estudo de síndrome de Dravet, que inicialmente foi formado por mães e hoje tem uma universidade que está fazendo um estudo sério. Então, quem tem o diagnóstico, que acesse, né, as páginas tanto de Facebook como de Instagram, que é a Síndrome Dravet Brasil, né? E epilepsia de difícil controle. E porque essa união, né, essa troca de experiências entre as famílias também é muito importante. Porque uma das perguntas foi, né, se tem ideia de quantas pessoas no Brasil tem. Para ter uma ideia, acho que são só 120 pessoas que estão cadastradas nesse grupo e a gente sabe que tem muito mais. Então, qual é o número de pessoas que se tem, né, uma estimativa em estudos a nível mundial? Porque Brasil, eu sei que vocês já falaram que não tem. Pode passar, por favor. É estimado um caso a cada 15, 20 mil crianças recém-nascidos, né? Então, isso é uma estatística americana. Aqui, infelizmente, mas nós mesmo não assim, temos. Esses dados de literatura, eles colocam estimado isso, mas não se sabe exatamente quantas pessoas com síndrome de Dravet, né, tem no mundo.
Então, seria muito importante que todos que têm o diagnóstico acessassem esse grupo, até para que se tenha esse dado do mais certo, né, do número de pessoas. Também tem uma fundação internacional, que é a www.dravefoundation.org. Então, lá a gente tem bastante informação sobre o diagnóstico, os grupos, acho que tem literatura em espanhol, e eu acredito também que tem alguma coisa em português. Eu preciso verificar. Tem uma pergunta que foi feita pelo Danilo, e eu gostaria de falar para vocês que estão falando, para abranger mais sobre o assunto. O tema também eram epilepsias de difícil controle, né? Então, a gente também está respondendo perguntas que estavam já nas redes, tá bom? Uma delas é: quais são os riscos da intoxicação medicamentosa? Existe alguma forma de identificar os sintomas no dia a dia que não seja através do exame do nível sérico, que a pessoa está intoxicada? Cada medicamento ele dá um quadro clínico de intoxicação, Danilo. Então, tem que saber qual é o medicamento. Então, vamos dar um exemplo aí do ácido valproico, que é o mais utilizado para a síndrome de Dravet. Quando ele está em níveis muito elevados, começa a haver sonolência, começa a haver ânsia de vômito, vômitos. Muitas vezes a criança não acorda, fica extremamente sonolenta. Então, tem que saber qual o medicamento. Para cada medicamento, a gente já sabe os efeitos colaterais mais comuns decorrentes de intoxicação medicamentosa. Então, é interessante, assim, quando o médico está prescrevendo, que vocês façam a pergunta, né? Quais são os efeitos colaterais, quais são os sinais de intoxicação, né? Que são os sinais clínicos. Mas os exames de sangue também são bastante fidedignos, porque às vezes a gente, através do exame de sangue, já vai detectando que alguma coisa pode acontecer quando os níveis já estão muito elevados no sangue, né? E às vezes é uma criança pequena, que no caso de um determinado remédio, se ele dá tontura, por exemplo, né? Ou visão embaçada, ou visão dupla, uma criança pequena não sabe falar. Então, esta criança não vai referir estes sintomas. Aí, através do exame de sangue, já vai vendo que aquele nível está muito elevado e que, portanto, pode ser que haja efeitos colaterais. Outro dado é o exame clínico, porque muitas vezes doses altas, quando o médico examina, ele vai encontrar alterações na marcha, né? A marcha às vezes fica instável, na coordenação motora, nos movimentos dos olhos, às vezes o olhinho começa a bater, chama nistagmo, quando a gente olha para o lado e o olhinho vai batendo junto. Então, as formas são saber os sinais clínicos, mas cada medicamento tem o seu grupo de sintomas. Então, tem que perguntar para o médico. O exame clínico feito pelo neurologista, neuropediatra, e o exame de sangue, tá? Uma coisa importante é que muitas vezes esses pacientes que têm intoxicações, às vezes estão tomando vários medicamentos. Então, os medicamentos interagem um com o outro. Sim. Então, a gente também tem que saber, né, como o mecanismo de ação, quanto tempo que introduziu aquele medicamento, até para saber qual daqueles está causando aquela intoxicação. Uma outra pergunta, a pessoa disse que gostaria de saber sobre a síndrome de Silver-Russell. Bom, e a mãe dele tem crise de gelácio. Tá. Então, é a Rita Bueno. Então, a síndrome de Silver-Russell é uma síndrome de causa genética. A criança pode ter, desde antes do nascimento, a mãe relatar alterações de crescimento intrauterino, nasce com algumas dismorfias, né? Então, são pequenas alterações na face, né? Uma face mais triangular, e também pode ter outros sintomas, né? Em vários outros órgãos, né? Então, problemas cardíacos, problemas musculares,
e também até, inclusive, atraso do desenvolvimento e atraso e epilepsia também. Sobre as crises gelásticas, são crises que você tem um componente de riso, né? Um riso ou uma gargalhada, e que pode ser de várias regiões cerebrais. Várias causas, né? E várias causas. O que mais nós temos? As perguntas que foram feitas anteriormente, a gente já conseguiu responder. E aqui tem perguntas mais específicas de caso. Então, vou sortear uma aqui, tá, gente? Porque não vai dar para responder todas, né? Doutoras, minha filha, deve ser, fica sempre começa focal, depois generaliza por um lado, pé, mão e cabeça. A primeira começou com 2 horas e a última mais de 6 horas. Eu estou em pânico. Mesmo sabendo que ela teve AVC hemorrágico e ficou com hidrocefalia. Teria mais algum exame que pudesse dar uma medicação precisa ou saber mais sobre o que está acontecendo? Bom, qual é o nome dela? Fabrícia. É sempre importante você estar discutindo esse seu medo com o médico que acompanha a sua filha, tá? Eu acho que eu entendi a situação, as crises são extremamente prolongadas, pelo jeito você tem que sair correndo, né, para ser atendida na emergência, mas eu acho que você tem que passar as suas dúvidas, a sua preocupação, e nós temos que pensar que o que o médico está fazendo é tentando um controle para que não ocorram mais crises ou, eventualmente, se elas ocorrerem, que sejam curtas, né? Então, o objetivo é primeiro zerar. Se não fosse possível, pelo menos que fiquem em crises curtas. Então, eu acho que, assim, a clínica, o que você contou, as crises focais, já vai direcionar por uma série de tratamentos muito bons para crises focais. Então, só de uma boa história de tudo que você conversou com o seu médico, ele já pôde fazer um raciocínio, né? A ressonância magnética ajuda para confirmar isso e o eletroencefalograma. Então, eletroencefalograma, ressonância são 2 exames básicos para quem tem epilepsia, na investigação e no segmento. Aí vem a escolha do tratamento e depois avaliar se esse tratamento está sendo eficiente. Como? Por exemplo, uma dosagem sérica. Será que ele está no nível terapêutico? Será que, apesar da prescrição, às vezes foi prescrito uma dose boa para sua filha, a dose é calculada pelo peso, mas pode ser que ela tenha um metabolismo muito acelerado. Então, às vezes, tem que usar doses um pouquinho mais altas. Então, teria que checar como é que está esse medicamento prescrito no sangue dela. E a outra coisa, eu acho que você se beneficiaria muito de ter essas medicações de resgate, SOS em casa. Caso uma crise comece, como já tem esse histórico das crises serem prolongadas, então já utilizaria, né, medicações ou por via retal, ou por via nasal, ou bucal, para tentar abortar essas crises, que é o mesmo medicamento que vai ser feito lá na emergência, a fase inicial, que são os benzodiazepínicos, você ter essas apresentações para utilizar em casa, né? Você utiliza e vai para o hospital, e aí pode ser que chegando lá a crise já abortou. Se não abortou, aí no hospital eles vão ter toda a conduta. Mas eu acho que tem que, sim, discutir o caso, né, com o médico. A outra questão, Eliana, eu acho que a gente também tem que, sempre, em caso de difícil controle, lembrar que existe também... São 2 crises, né, até o momento. 2 crises. Uma de 2 horas e uma de duração de 6 horas. Tá. Bom, alguns casos que tem epilepsia de difícil controle, tem uma lesão cerebral, sempre também pensar que existe uma possibilidade cirúrgica. Sim, então, tem que ser avaliada. Tem centros... Sim, tá. sim. Então, tem centros especializados, né, de epilepsia, que também tem o tratamento cirúrgico, que caso pode não ser... responda, né, caso com os não medicamentos. responda com os medicamentos. Sim. Tem uma aqui que eu já nem vou perguntar, vou responder, né? Eu queria tirar uma dúvida, ela não fala. Será que devido a essas alterações dificulta ela falar? A gente já respondeu que, né, tem que ser feito o diagnóstico preciso para que seja feita as estimulações com fono, com TO, né, fisioterapia. Tem uma série de... Tem que ter o diagnóstico. Diagnóstico, tá? Aí tem uma pessoa
que eu acho que aí a gente faz e já vai encerrando, né? Porque ela fez 2 perguntas ao mesmo tempo. Se tem algum... Perdi aqui, porque é tanta pergunta, gente. Mas é assim, ó, tem alguma novidade sobre a cura do Dravet? E a mesma pessoa perguntou, que é a Janaína. No Dravet, com o tempo, vai mudando o padrão das crises? Já foi respondido também, mas eu acho que é importante falar sobre a cura, né? Bom, assim, tem sim, tá todo mundo atrás, inclusive tem um modelo, né, que é um peixinho que chama zebrafish, e nesse modelo desse peixinho, né, que ele é um modelo de como a gente precisa estudar a síndrome ou no modelo animal ou numa cultura de tecidos. Então, nesse peixinho é possível estudar várias características do Dravet e, assim, né, tem várias pesquisas, inúmeras pesquisas. E alguns tratamentos, assim, fugindo um pouquinho da linha dos anticonvulsivantes, medicamentos que estimulam o aumento de uma substância química no cérebro, que é um neurotransmissor, chamado serotonina. Então, esses medicamentos, alguns que atuam, inclusive, para o emagrecimento, têm se mostrado eficientes em reduzir as crises da síndrome de Dravet. Então, é algo novo aí que está sendo iniciado. Mas, sem dúvida, a busca de um tratamento genético, ele tem, sim, está em pesquisa em diversos laboratórios e pesquisadores aí do mundo, tá? As crises ao longo da vida vão mudando. Eu acho que a pior fase é a fase da infância, aí daquela infância no pré-escolar, depois quando eles chegam numa idade aí de 7, 8, 9 anos, melhoram, né? Acho que essa situação de internações recorrentes melhora muito. E muitas vezes acabam ficando só as crises generalizadas, que acabam sendo esporádicas, pouco frequentes. Então, a tendência é haver a melhora das crises e da duração delas. Elas vão ficando mais curtas e menos frequentes. Com relação à cura, ao tratamento, a gente indica muito esses grupos, então grupos sérios. Então, o grupo da Dravet Brasil, o grupo internacional. Então, eles estão em busca do melhor controle e da cura, e tem sido feito inúmeros trabalhos, e acredito que em breve teremos novidades, né? Não há cura ainda. Não há ainda. Né? Mas grupos sérios de pesquisadores que trabalham com isto têm buscado, né, incessantemente o que fazer, como corrigir essa alteração genética, né? E ao mesmo tempo que novos medicamentos vão sendo descobertos e se mostrando eficazes, né? Aqui vai uma colocação minha, né? Porque como eu recebo muitas famílias, até tem alguns comentários que eu fui uma das primeiras pessoas que pedi para que essa pessoa investigasse com geneticista, esmiuçasse um pouco mais, porque tem algumas pistas que no decorrer dos anos eu fui pegando, isso aqui é mais característico de uma síndrome, a criança não pinça, a sexo feminino, vai ver, pega a síndrome de Rett, não é assim? A gente já pega o diagnóstico. Sim. Então, a criança foi no mar, pegou sol, estava um dia muito quente, começou a convulsionar, ou ela tomou um banho muito quente. Então, assim, gente, tem uma cara de Dravet, né? Por elevação da temperatura. Se for pequenininho... Isso. Então, eu gostaria que vocês falassem, porque, assim, eu acabei adquirindo este conhecimento que, teoricamente, não é... Ele é mais corriqueiro, como que eu posso dizer, né? Porque são características, né? Sim. Mas... como vocês falam isso no consultório? Como é que vocês fazem esse questionamento, entendeu? Mais técnico. Não sei se deu para entender. Assim, a nossa história ela já é bastante longa, né? Porque nós precisamos de saber a idade de início, né? A idade de início já leva para algumas síndromes.
E como iniciou as condições? Então, isso que você falou. Foi num episódio de febre, de infecção, depois de uma vacina, foi no mar, tomou muito sol e elevou a temperatura, era um banho quente. Então, a idade de início, as condições da crise, duração e tipo de crise levam para o diagnóstico. No caso de suspeita de Dravet, todos os pacientes começam até os primeiros 12 meses de vida. Né? Não tem Dravet começando mais tarde. Todos ali no primeiro ano de vida. Crises prolongadas, desencadeadas por aumento de temperatura. Febre ou aumento, por exemplo, um banho quente. Né? E quadros infecciosos. Então, teve isso. Assim, não podemos confundir com crise febril. Né, que é algo benigno, mas a crise febril, as crises são curtas. E às vezes começa com 2 anos, 2 anos e meio. Né? Mas dentro do primeiro ano, essa relação com vacina, com infecção, com febre e crises prolongadas, que tem que ir para o hospital para abortar a crise, é a dica do Dravet. E essa evolução para crises febris, aí começa a ter crises não febris, né? Crises focais ou crises prolongadas, intercalando com crises febris, também é uma dica para o diagnóstico. Acho que eu vou fazer a última para encerrar, já não é mais sobre Dravet, mas o Adilson está perguntando. As medicações afetam muito mais o cérebro como epilepsia? Acho que eu tenho só epilepsia e muitos acham que é muito porque não veem quem está pior. O que eu entendo dessa pergunta, né, se a medicação afeta mais do que só ter epilepsia e não tomar a medicação, né? É uma pergunta muito recorrente. Mas eu vou tomar remédio controlado? Mas eu vou tomar remédio a vida toda? Eu não vou dar esse remédio tarja preta para o meu filho? E aqui eu acho que veio essa pergunta para as epilepsias de difícil controle ou, no caso dele, ele tem crises, eu conheço, né? Crises esporádicas, assim, mas tomar ou não tomar? Acho que é muito importante, primeiro, novamente, o diagnóstico. Então, né, casos que a gente considera de difícil controle, né, o mínimo de medicação, com o mínimo de efeitos colaterais que controlem o máximo de crises. Nem sempre a gente vai ter o controle absoluto de crises. Então, ser aquela colocar na balança, né? Quanto daquela medicação está trazendo benefício, quanto de controle está levando para o paciente. Então, isso é sempre o que a gente se questiona e é o que a gente o nosso objetivo é isso, assim, melhor qualidade de vida para o paciente. E não tomar medicação não é a opção no caso de epilepsia de difícil controle, porque vai causar outros danos, ter crises mais com maior morbidade, aquelas crises mais fortes, né? Crises mais que levam a maior prejuízo. Adilson, posso falar? Adilson, olha, tomar ou não tomar? Tomar, pelo amor de Deus, certo? Medicação não lesa o cérebro. Assim, se a medicação é a medicação correta para você, se está na dose ideal, como eu falei lá no começo, é para não sentir nada, é para ter vida normal. É como não tomasse. Mas o meu medicamento me dá sono, o meu medicamento me dá tontura. Ou o medicamento está errado para você, ou ele está numa dose muito elevada, tá? Agora, ter crises, não tomar medicação, você se coloca no risco, primeiro, de morte súbita, segundo, de ter uma crise prolongada, de não parar e ter que ir para o hospital, ter que ser induzido coma, e muitas vezes isso tem sequelas. Você vai perder neurônios numa situação grave como essa, né? E com mortalidade alta. Então, tomar, não tomar? Tomar, sim. Não estou me sentindo bem, tenho tontura, tudo. Converse com seu médico. Porque o princípio do tratamento é o que a doutora Luciana falou, qualidade de vida, ter uma vida boa, uma vida normal, sem crises ou com o mínimo de crises possível, sem efeitos colaterais dos medicamentos.
Tá? Mas é muito importante todo mundo ter em mente, o medicamento não vai lesar o cérebro. Se eles lesassem, eles não existiriam, eles sairiam do mercado. Né? Então, eles estão aí para nos ajudar, para nos dar um bom controle das crises. Então, pelo amor de Deus, tome. E aqui também tem algumas mães Dravet, né? Porque eu falo pelo grupo Mães da Epilepsia, onde não somos só mães, temos muito pacientes, por exemplo, a Adilson é uma pessoa que tem epilepsia, o Eduardo Caminada, o Ivan, são pessoas que têm epilepsia. A gente faz essa troca, né, de informações. É muito importante a gente falar, sobre o assunto, tirar as dúvidas, não só com os médicos, mas com um colega que tenha a mesma condição, ou crises diferentes, ou que está num momento diferente. Ou que tomem o mesmo remédio. Ou que tomam um remédio diferente. Então, hoje a gente tem muitos grupos, assim, tem grupo que chama Epilepsia e Gravidez. Eu digo que eu sou vó de tanta criança nesse Brasil, porque não sou só mãe, eu vejo as minhas meninas engravidando e tendo filhos, então você tem que fazer um bom pré-natal, né, em conjunto, para poder ter uma gravidez sadia, saber qual medicação tomar para amamentar ou não amamentar. Aí tem o grupos de Dravet, então assim, elas estão falando, gente, está tendo congresso em Madrid, elas estão mais antenadas que nós, né? O congresso chama cura do Dravet. Então, assim, isso é muito importante, essa troca de informações que nós levamos como pacientes ou como família de pacientes, às vezes, para médicos que não são médicos que estão acostumados com congresso, de ser médico de congresso, que a gente sabe que participa mais efetivamente na parte acadêmica, são outros médicos que são tão bons quanto. Então, assim, é muito importante essa troca. Sim, né? Sem dúvida. Tá bom? Aqui da minha parte eu acho que encerra, porque são perguntas muito específicas de casos, né? Aí vocês veem se querem continuar. Não, eu acho que a gente, né, nós já esgotamos o tempo, respondemos as principais perguntas, né? Nós queremos agradecer aí a presença de todos, as perguntas, né? Continuem em 30 dias teremos uma nova live, né? Sobre transtorno do espectro autista. Eu acho que isso é bastante interessante, vai surgir certamente muitas dúvidas. E continuem postando as perguntas, a gente vai responder todas, tá bem? Em breve a gente vai postar alguma no nosso site, né, o www.inisp.com.br, informações de perguntas, respostas, baseando muito nessa live, tentando esclarecer o maior número de dúvidas que estão sendo feitas, e vamos precisar muito de vocês, as mães do Dravet, para nos ajudar a encontrar outras crianças, a fazer mais diagnósticos e levar maior qualidade de vida para as crianças, para os adultos, adolescentes, para todos os pacientes. Boa noite. Obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite, e aí a gente continua recebendo e encaminhando, porque os grupos mais direcionados após o diagnóstico, acho que tem mais qualidade. Porque eu não posso só falar da síndrome de Dravet, só falar de um fármaco. O grupo ficou muito grande, né? O Mães da Epilepsia, mas são todos muito bem-vindos. E sempre que a gente não consegue responder, eu tenho as minhas parceiras, eu vou tirar dúvida. E vocês veem que de um grupo da internet se formou um grupo hoje acadêmico de estudo, né? Um grupo que está importante para o nosso país, para a gente desenvolver tratamento adequado. Então, é muito sério isso que a gente faz e se compromete, mas não deixem de falar com os médicos. Assim, eu afirmo, porque assim, é uma incidência muito grande de tratamento, sabe? As famílias que querem se automedicar, e a gente sabe do risco que tem. Tem um risco. Muito obrigada pela oportunidade. Tá Obrigada. bom? Um beijo roxo. Boa noite.